Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mayra Teodoro, gerente de Diversidade, Equidade e Inclusão aqui da FSB Holding. Eu queria desejar boas-vindas a todas as pessoas que estão acompanhando o Diversifica, que é o nosso podcast de Diversidade, Equidade e Inclusão sob a ótica de comunicação. Eu vou começar minha áudio descrevendo e em seguida a gente já passa para a Vivi e a gente começa o nosso papo. Eu sou a Mayra Teodoro, como eu já falei, eu sou uma mulher negra com cabelo black. Eu estou usando uma blusa roxa e um relógio. Eu sou a Vivi. Eu tô com uma blusa de mangas, jeans, azul. Tenho a pele clara, cabelo pintado de loiro. E a gente vai começar hoje falando sobre a pluralidade das vozes femininas na imprensa. E para falar sobre esse assunto, a gente tem um nome muito bacana aqui com a gente, nesse bate-papo, que é a Marina Felipe, que acumula anos de experiência aí nessa cobertura de diversidade, equidade e inclusão. Ela tem muita experiência nessa cobertura, passou pela redação da Exame durante muitos anos, é também membro de uma rede de clima para jornalistas da Universidade de Oxford. E a gente vai abrir o microfone dela agora para falar um pouco, para que ela se apresente para vocês. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu sou Marina Felipe, sou jornalista, especializada na cobertura de ESG, então todos os temas ambientais, sociais, de governança, mas muito especificamente para a diversidade e inclusão. A gente vai falar aqui um pouquinho mais, eu explico como é que fui parar nesse tema. Minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho claro, na altura do queixo, tenho os olhos claros e estou vestindo uma camisa preta e uma calça verde. Bom, obrigado, Marina. Eu estou super feliz, por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. E eu queria muito começar, primeiro pedindo para você falar um pouquinho, já introduzir dessa sua trajetória e falar também como tem sido e como foi, e acho que continua sendo, a sua experiência cobrindo essa temática de ESG, diversidade e inclusão, e como você percebe a evolução desse tema dentro da imprensa, nos últimos anos. Como isso tem acontecido, como a imprensa tem se mobilizado para pensar essas temáticas. Legal. Bom, eu vou começar do começo Tá e bom. aí qualquer coisa vocês me puxam de volta, Eu fui uma aluna que sempre estudei em escola pública e não tinha tanta percepção da diversidade, até pela maturidade ali, adolescência e tudo mais, até entrar na universidade, que foi quando eu cursei a PUC Campinas, no interior de São Paulo, e foi por meio de uma bolsa do ProUni. Ali as coisas começaram a mudar na minha cabeça, porque uma pela diversidade dos meus colegas de sala, então o meu melhor amigo, que são os meus melhores amigos até hoje do ensino médio, é uma mulher negra e um homem gay, e outra pela percepção da recepção dos alunos bolsistas dentro da faculdade. Então, assim, para vocês terem ideia, a professora de língua portuguesa me chamava de aluninha do ProUni na hora da chamada. Então você começa a questionar, Mesmo sendo uma mulher branca, com muita passabilidade dentro daquele ambiente, as coisas já eram diferentes, E aí, quando você vai para o mercado de trabalho, essa percepção vai ficando cada vez mais clara. Então, eu fiquei alguns anos, principalmente na época do estágio, fazendo estágio em assessoria de imprensa, trabalhando com comunicação corporativa. Depois fui para o trainee da editora Abril, a Exame ainda era um veículo da Abril em 2016. E lá já comecei a fazer um projeto para a Exame mesmo, que foi onde depois abriu a vaga da editoria que na época era chamada de Gestão, Sustentabilidade e Marketing. Uhum. Então eu cobri um pouquinho desses 3 temas ao mesmo tempo e aí acho que acaba concluindo aí minha resposta sobre a maturidade do tema do ESG. Porque até as nomenclaturas foram mudando, Era muito difícil você ter uma editoria de sustentabilidade que você conseguisse se debruçar especificamente só nesse tema, ao longo da revista que era mensal, agora que era quinzenal, agora é mensal. Até porque as empresas não estavam tão preparadas para falar. A sorte é que assim, a Exame já tem um olhar para isso há muitos anos. Então, a Ana Herzog, que foi minha editora na época, hoje trabalha com comunicação corporativa e sustentabilidade numa grande varejista, ela tinha muito essa ideia da sustentabilidade e há 20 anos já tinha ali o guia
de reputação social e corporativa, se eu não me engano, né? Então a nomenclatura foi mudando, a maturidade foi mudando. E aí eu entrei de cabeça no tema porque logo na segunda reportagem que eu fiz, a primeira foi sobre reciclagem e a segunda precisava ser uma coisa para marketing. E eu sugeri entender o que as empresas que estavam patrocinando a parada LGBT daquele ano, junho de 2016, estavam fazendo internamente para os funcionários. Porque a intenção era entender se aquilo era falácia de... Acho que foi aquele ano, se eu não me engano, que a Pablo Vittar começou a estourar. Sim. E aí começaram as marcas querer entender o que estava acontecendo ali. Mas e os funcionários? Como é que eles... E as pessoas, não só LGBTs, mas aliadas, participavam da parada? Era só botar uma camiseta? Tinha um programa estruturado? E ali eu fui percebendo um caminho. Então veio a pauta da LGBT... não muito tempo depois, a gente começou a olhar para a empregabilidade de pessoas negras, a questão de mulheres na liderança, com todos os temas que isso envolve, maternidade, equidade parental, enfim, muitos dos temas que a gente ainda está discutindo, né? O desafio da diversidade, da equidade de gênero, assim como dos outros temas que vocês comentaram mais aprofundado aqui, nos outros episódios, essa maturidade da evolução, ela não é uma evolução linear, ela vai e volta. Então, acho que, para não me estender muito, o desafio da pauta é que você está sempre contando uma coisa que ainda é uma tendência e que você tem que puxar muito o que é o resultado. Eu entendo assim, e me corrija, mas se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente vai observar que o start, eu acho que a grande mudança no mindset, principalmente de gestores, de líderes, ele se deu muito na época da pandemia. Eu acho que a gente começou a perceber que o movimento ganhou musculatura a partir da pandemia. E tu tiveste essa mesma percepção ou não? Eu acredito que sim, tanto que eu conheci a Mayara num curso na pandemia, que a gente fez um curso online da BERJ, que foi o primeiro programa de diversidade e inclusão para comunicação corporativa. Então esse marco dos primeiros trainees, os primeiros programas, foram em 2020. Então, acho que faz todo sentido. A questão é que entre 2016 e 2020, algumas empresas já estavam ali com um radar mais apurado. Só que elas eram, e ainda continuam sendo, na maioria, multinacionais que seguiam políticas externas que já vinham acontecendo há muito tempo, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, para Estados Unidos, que tem uma questão racial muito mais definida, apesar da população ser 13% versus aqui 56%, essas empresas aderiam a esses programas. A questão da equidade de gênero é a mesma coisa. Agora, de 2020 para cá, a gente vê uma maturidade maior de empresas de diferentes portes, de diferentes setores, mas cada uma ela é melhor num tema do que no outro, tem dificuldade de dar continuidade, até a contratação de pessoas específicas para diversidade e inclusão, né? Isso é de 3, 4 anos para cá. Total. Você falou de uma coisa, Marina, que eu fiquei pensando, né? Como é que você vê essa movimentação chegando aqui agora no inverso, né? Porque foi uma movimentação de que você precisa fazer e agora não, a gente não está fazendo mais. E aí você vê empresas grandes, né? Reduzindo os seus quadros, né? De grupos de diversidade, né? De pessoas, de times exclusivos para pensar diversidade. Você vê empresas deixando de relatar, deixando de mencionar nos relatórios, né? O tema, né? Acho que o tema começa a passar por uma desaceleração, e essa desaceleração vem sendo puxada por esses países que outrora estavam ali super movimentando a agenda. Como é que você vê isso? Meio que perdeu força, né? O movimento que vinha forte meio que perdeu força. Acho que tem algumas questões aí. Primeiro, um ano super complexo, com 60% do mundo em eleição, né? Isso é um reflexo de... Você acaba travando muitas coisas de investimento, etc. E a outra é a questão da mudança das nomenclaturas. Eu não acho que o SG, os grupos de afinidade, eles vão deixar de existir. Mas eu acho que deve ter um caminho para novas narrativas, para uma inclusão de quem não está comprado com o tema. Esse é sempre o desafio. Como é que eu falo com quem não está convertido? Essa é a minha percepção conversando com consultores em geral. Mas o desafio é o de sempre. Onde está o dinheiro? Né? Para o que os investidores estão olhando? Eu acho essencial quando a B3 faz um índice como o IDiversa,
que coloca ali um parâmetro para as pessoas terem uma obrigatoriedade maior de mostrar seus resultados.